Fala galera, bem-vindos ao Powerbombcast. Eu sou o Leandro e esse é o quarto episódio do nosso podcast. Hoje eu quero falar sobre grandes retornos que nós tivemos na WWE e grandes mudanças para o futuro. Então pega o seu cafezinho, uma coca, um copo d'água e vamos junto para mais um episódio. E agora falando sobre a WWE, eu quero falar sobre o Raw e o SmackDown dessa semana. Não sei se você acompanhou, mas tivemos grandes retornos. Entre eles, o retorno de Roman Reigns. Ele havia anunciado que viria até o ringue e faria um grande anúncio sobre o seu tratamento com a leucemia. Ele que já estava afastado há um bom tempo, né? Ele anunciou que ele tinha esse problema com a leucemia, ele teve no passado e ela havia retornado. O que acontece? Ele veio até o ringue, foi recebido com grande emoção pelo público, ele estava bastante emocionado, foi bem legal ver o público receber ele tão bem assim, e ele disse que a leucemia dele está em remissão. O que significa isso? Significa que ele está liberado para retornar. Então o cachorrão, o Big Dog está de volta. Você que curte bastante o Roman Reigns pode ficar feliz, ele está aí de novo para poder lutar. E nessa mesma noite, o Dean Ambrose, que atacou o Elias, tinha uma luta com o Drew McIntyre. Então o Elias foi lá, atacou o Dean Ambrose e o Drew McIntyre venceu. Ele já havia vencido do Dean Ambrose na semana passada, agora venceu novamente. Depois do combate também veio o Bobby Lashley e os três atacaram o Dean Ambrose. Então quem apareceu? O Seth Rollins e o Roman Reigns. Eles vieram até o ringue, bateram em todo mundo e salvaram o Dean Ambrose. Eles saíram depois do ringue, né? Foram embora e lá no final eles deram aquela olhadinha pra trás, né? E viram o Dean Ambrose no chão, se levantando, olhando sério pra eles. O que acontece? O Dean Ambrose, como você deve saber, ele anunciou que não vai renovar o contrato. Na verdade, havia um rumor, né? E a própria WWE anunciou que o próprio Dean Ambrose decidiu não renovar o contrato. Então ele está liberado após a WrestleMania, que é quando termina o contrato dele. O que agora fica no ar é sobre um possível retorno da The Shield. Se o Dean Ambrose, que parece que ele deu uma diminuída, né, na tendência dele para heel, né? Agora ele tá meio lá, meio cá, não tá nem heel, nem face. Eu lembro que esse termo era chamado de two-winner. Não sei se ainda existe esse termo, se ele realmente existe. Mas aparentemente ele pode funcionar tanto como face como heel agora. Então pode ser que ele possa fazer um face turn e se junte ao Roman Reigns e o Seth Rollins novamente na The Shield. Mas para isso ele teria que renovar o contrato, né? Então, como a gente não tem como adivinhar, ainda não saiu nenhuma notícia sobre isso, vamos ficar de olho para saber se a The Shield vai retornar. A minha opinião pessoal sobre isso é que se o Dean Ambrose ficar, para ele ficar junto com a The Shield, eu acho uma boa. Eles já trabalharam juntos como aquele trio, né, que atacava todo mundo, e também de forma separada, mas ainda sendo The Shield, que eles conquistaram um monte de título, todo mundo junto e tal, e foi bem legal, não foi ruim, foi maneiro. A The Shield ela marcou a história na WWE. Essa semana, novamente, nós tivemos a presença das duas estrelas do NXT, o Ricochet e o Aleister Black. Eles lutaram contra o The Revival, que são os campeões de dupla do Raw. E eles que já tinham perdido, né, na semana passada pro Ciampa e pro Gargano, a dupla que também veio do NXT, e agora perderam de novo pro Ricochet e pro Aleister Black. É bom ver essa ênfase que a WWE está dando pro Ricochet e pro Aleister Black. Como foi divulgado, o próprio Vince McMahon deu esse push para eles, né? Ele quis que essas estrelas viessem para levantar a audiência do Raw e pelo que os números mostraram, resolveu um pouco. Mas ver o The Revival perdendo assim, após ganhar o título, né? Faz pouco tempo que eles foram campeões, não é muito legal. Então, parece que eles ganharam o título depois de muito custo para ficar perdendo. Então é um pouco complicado ver essa dupla de grande qualidade passando por essa situação. Eles que já por pouco não saíram, né? Agora que são os campeões, talvez não estejam sendo tão bem aproveitados. Quem sabe eles não entram numa feud melhor pra frente, não sei. Ou talvez eles vão acabar perdendo esse título. Nessa noite nós também tivemos um momento da Alexa Bliss, né? The Moment of Bliss, em que ela recebe um lutador para entrevistar. E dessa vez foi o campeão intercontinental Finn Balor.
Ela entrevistou ele, ficou até dando em cima dele em alguns momentos ali. Ela disse que queria ver o abdômen dele, se eu não me engano, e que tinha algo para mostrar para ele também. Aí nesse meio tempo entrou o Lio Rush. Ele interrompeu, dizendo que Finn Balor, você não merece o título, quem merece é o Bob Lashley e tal. E o Finn Balor disse, né, você que quer o título e tal, você que fica com essa palhaçada, você quer o título e tal. Aí eles acabaram lutando. O Lio Rush lutou muito bem, deu muito trabalho pro Finn, realmente, ele lutou com muita qualidade, mas o Finn venceu, o que era de se esperar, né, ele venceu do Lio Rush e foi uma luta bem legal. Outro grande acontecimento que teve nesse Raw foi uma luta de duplas, em que envolvia a Honda e a Natália contra a dupla do The Riot Squad. A luta estava se desenvolvendo até que apareceu a Becky Lynch. Ela entrou e atacou a Natália com a muleta, né? A Natália veio pedir para ela não atrapalhar e a Becky Lynch atacou ela de forma bem brutal. Depois a Honda saiu do ringue e elas ficaram puxando muleta para lá, para cá, até que interferiram, os seguranças tiraram, né? Uma de perto da outra, e a Becky Lynch foi presa. Vieram alguns policiais, né? Algemaram ela e levaram embora. E a Honda ficou ali no ringue, né? Revoltada com a Becky Lynch, né? E ela pediu que o Vince McMahon visse até o ringue, que ela tinha algo para conversar com ele e tal. E quem apareceu foi a filha dele, a Stephanie McMahon. A Honda pediu para que tirassem a suspensão da Becky Lynch, para que a luta na WrestleMania fosse uma triple threat entre ela, a Charlotte e a Becky Lynch. Mas a Stephanie negou, disse que não era possível, o que o pai dela decidiu já estava decidido. Então a Honda abriu mão do título, ela colocou o cinturão no chão e saiu. Ela disse que iria embora da empresa, que ia deixar tudo pra lá, porque a família McMahon não estava liberando o combate contra a Becky Lynch acontecer, para que ela pudesse se vingar. E o outro acontecimento, que foi o principal acontecimento desse Raw, foi a festa de aniversário para o Ric Flair. Ele que é uma grande lenda, um dos maiores nomes da história da WWE. Ele que viria ao ringue para ser recebido por grandes lendas como o Shawn Michaels, o Kurt Angle, o Sting, que vieram ao ringue, né? O Triple H já estava anunciando ele, né? O Triple H que trata o Ric Flair como um pai mesmo. Estava anunciando, vários wrestlers famosos da empresa estavam ali esperando o Ric Flair chegar, mas na hora do Ric Flair chegar, ele não entrou e tal. E então, no backstage, quem apareceu foi o Batista. O animal voltou. Ele pegou um câmera e arrastou até o camarim do Ric Flair. Lá ele bateu no Ric Flair e veio arrastando ele pelo terno, né, pelo caminho. Então ele disse pro Triple H: será que agora eu consegui a sua atenção? O Batista, né, que já tinha saído da WWE querendo um combate com o Triple H e tal, isso ficou em aberto mais de uma vez, e agora parece que ele vai conseguir, né? Tudo indica que vamos ter um combate na WrestleMania entre o Triple H e o Batista, que não vai aparecer em muitos Raws, né? Ele vai aparecer em 2 ou 3, e depois na própria WrestleMania. E realmente o animal voltou com tudo. Foi uma cena bem legal, né? Porque pegou todo mundo desprevenido. Já sabiam que o Batista retornaria hoje, já tinham vazado informações que ele retornaria, mas que ele atacaria o Ric Flair, isso surpreendeu bastante gente, inclusive eu. E agora, SmackDown. O SmackDown que começou com a promessa da assinatura de contrato do Kofi Kingston para poder desafiar o Daniel Bryan, que é o campeão da WWE, e eles iriam se enfrentar no Fastlane. O Kofi Kingston veio ao ringue, pegou o microfone, disse que ele esperou longos 11 anos por isso. Ele estava junto com os parceiros dele do New Day e tal, eles estavam ali bastante empolgados. Na hora que o Kofi Kingston foi assinar, tocou a musiquinha do Vince McMahon, ele apareceu e disse que tinha um anúncio. Embora os fãs estivessem do lado do Kofi Kingston, o Vince McMahon disse que tinha alguém mais preparado para poder lutar contra o Daniel Bryan, e então ele retirou o Kofi Kingston dessa luta. O Kofi Kingston que ficou bem arrasado, bem triste. Os membros do New Day ficaram revoltados, reclamando e tal. E nesse mesmo tempo o Kevin Owens entrou. Kevin Owens, que já estava anunciando que retornaria, né? Ele aparentemente iria retornar como babyface. Ele substituiu, assinou o contrato e está marcado: Kevin Owens contra Daniel Bryan no Fastlane.
Nós tivemos também outro grande retorno, que foi de Matt Hardy. Ele que estava afastado, né, um tempo por conta de uma contusão e agora retornou. Havia um rumor dele sair porque o contrato dele já está perto de acabar, né? E ele disse que se sente à vontade fora da WWE, não tem problema com isso. Então deu a entender que talvez ele estava de saída. Mas parece que a WWE vai estender o contrato dele e do Jeff Hardy por mais um ano. Dessa forma, os Hard Boys estão de volta. Eles inclusive já lutaram contra o The Bar, que é o Sheamus e o Cesaro, e foi uma luta muito boa. Eu acredito que foi a melhor luta da noite. Eles lutaram muito bem, os dois funcionaram muito bem, embora o Jeff já tenha seus 41 anos e o Matt já tenha 44 anos. Os dois lutam muito bem. A luta acabou com o Matt Hardy aplicando o seu Twist of Fate e o Jeff Hardy aplicando o seu Swanton Bomb. E agora a luta principal da noite. Como eu disse, o Kevin Owens pediu para lutar junto do Kofi Kingston contra o Daniel Bryan e o Eric Rowan. Isso aconteceu, os dois lutaram contra o campeão e seu guarda-costa e eles venceram. Parece até nome de filme, né? O campeão e o seu guarda-costa. Então o Kevin Owens venceu aplicando um Stunner, novo finisher, né? Ele já faz o Stunner desde o circuito independente, né? Ele já fez várias vezes esse golpe. Inclusive o Stone Cold não gostava muito porque ele não usava para terminar a luta. Ele usava como um golpe qualquer, um golpe normal. Então ele disse naquela vez, né, no passado, ele disse pro Kevin Owens: coloca um pouco de sujeira nisso aí, cara. Ele falou: será que eu vou ter que aparecer para te ensinar e tal? E dessa vez o Kevin Owens fez o movimento para terminar a luta. Ele fez como um finalizador mesmo. E ele então mandou até uma mensagem pro Stone Cold dizendo: eu entendi, agora eu entendi. Então ele fez essa piadinha ali com o Stone Cold, né? E parece que esse é o novo finisher dele. O Kevin Owens ainda não me convenceu desse papel de face dele. Então pode ser que mais pra frente ele trabalhe melhor nisso, ou talvez isso não seja tão fixo, né? Mas vamos ficar de olho para ver o desenvolvimento dessa nova persona dele. E agora, a minha opinião sobre o Kofi Kingston, sobre Vince McMahon, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que o Vince McMahon está fazendo apenas um experimento. Ele não desejava nem um pouco que o Kofi Kingston ganhasse toda essa repercussão que ganhou. Mas acabou que o Kofi Kingston ganhou bastante destaque pelaquela luta que ele fez. Ele lutou muito bem, ele chegou do nada, né? Conseguiram colocar ele muito bem na luta. Então eles não tinham escolha. No Elimination Chamber eles tiveram que dar um grande destaque para ele. Ele lutou muito bem. Lutou muito bem no SmackDown, lutou muito bem no Elimination Chamber, lutou muito bem no SmackDown após o Elimination Chamber. Ele lutou de novo bem nesse último SmackDown. Mas ele ainda não é o tipo de campeão que a WWE gosta. Kofi Kingston já foi boicotado várias vezes, né, nos seus pushes. Eu acho que agora vai ser bem difícil ele conseguir alguma coisa. Mas por que eu acredito que isso é um experimento do Vince? O Vince tirou ele da jogada para que os fãs ficassem ainda com mais pena. Existe aquela estratégia, né? Não sei se você conhece, mas você pega um personagem e maltrata bastante ele, maltrata, para que o público fique meio, tadinho. Quando o público olhar tadinho, aí ele vem como o herói. Isso acontece em filmes, isso acontece em séries, isso acontece na luta livre demais, quando o cara é heel e vai se tornar face, geralmente ele fica apanhando, isso sempre acontece. E com o Kofi Kingston é essa injustiça. O Vince, que voltou agora todo doidão, né, desmontando várias lutas, agora fez isso também. O Vince não é bobo, ele é claro que ele está pensando em algo grande, mas eu acredito que ele deixou um monte de cartas sobre a mesa. Se o público realmente estiver com o Kofi Kingston, eu acredito que ele vai colocar o Kofi Kingston na WrestleMania, mesmo não ganhando, porque eu acho impossível o Kofi Kingston ganhar. Se o Kofi Kingston ganhar, não sei, a gente faz até uma aposta aí, porque ele não vai ganhar, não tem como. Só se o Vince ficar doidão mesmo. Bom, esse foi mais um Powerbombcast. Não sei se você já conhece o nosso site, eu vou deixar aí na descrição para você acessar. Outra novidade é que agora o nosso podcast está no Spotify. Isso mesmo, você pode entrar lá no seu aplicativo, pesquisar por Powerbomb Brasil, seguir a gente e já ouvir o podcast diretamente por lá. Você também pode ouvir pelo aplicativo Castbox do Android e também pelo Google Podcast. Se você tiver alguma sugestão, você pode deixar como comentário aqui, pode ir até o nosso site,
Pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter agora, que a gente tem também. Outra novidade é o nosso grupo no WhatsApp, isso mesmo. Criei um grupo no WhatsApp pra gente interagir um com os outros, né? Conversar sobre luta. E se você quiser aparecer aqui no podcast, entre em contato. Manda um áudio, não pode ser no próprio WhatsApp mesmo. Fala comigo pelo Instagram, que você vai ser muito bem-vindo aqui para conversar comigo, para dar a sua opinião sobre alguma coisa. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo Power Bombcast.